Saúde na semana passada causou um mal-estar com as entidades que representam os médicos. O ministro disse que muitos médicos fingem trabalhar. Vamos voltar a conversar com o Fábio William, né, Fábio? Porque ele botou no mesmo saco todo mundo, tanta gente que trabalha tanto, com tanta dedicação, né, Fábio? E o Conselho Federal de Medicina afirmou que não é contra o sistema de biometria defendido pelo ministro da Saúde, né? Mas lembrou que isso não basta. É isso, viu, Juliana? Os representantes dos médicos dizem que querem, como contrapartida, melhores condições de trabalho. Eles reagiram, como você disse aí, à declaração do ministro da Saúde feita na semana passada ao lançar o sistema de biometria para o controle do horário dos médicos. Ricardo Barros disse que o governo deve parar de fingir que paga médico e médico parar de fingir que trabalha. A Jéssica estava com muitas dores no corpo. Ela e o marido passaram por 3 hospitais do Distrito Federal e nada de atendimento. Ela ficou na fila durante horas e a resposta é sempre a mesma. Não tem médico, não tem ninguém para olhar no momento. Essa unidade de pronto atendimento fica em Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal. Os funcionários disseram que 3 médicos estavam trabalhando, mas os pacientes, há horas na fila, não viram nenhum. Não tem técnico de enfermagem, não tem enfermeira. Não tem nada nem para fazer o simples, que é a triagem, para depois passar para o médico. Nem isso tem. É muito difícil para a população, muito difícil mesmo. As dificuldades em postos de saúde e hospitais se repetem pelo país. No Rio de Janeiro, servidores com salários atrasados e emergências lotadas. Neste hospital, na Zona Norte, 73 médicos foram demitidos. Em São Paulo, falta dinheiro para o Hospital Universitário da USP. Não há materiais básicos e o atendimento à população foi reduzido. Em meio aos problemas na rede pública, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, responsabilizou médicos faltosos. No evento na semana passada, ele disse que pretende implementar sistema de biometria em todos os postos de saúde do país até o ano que vem. A ideia é fiscalizar os atendimentos e punir médicos improdutivos. Vamos parar de fingir que pagamos o médico e o médico vai parar de fingir que trabalha. O Conselho Federal de Medicina rebateu as declarações do ministro. Não se pode definir esse ponto como único e colocando como bode expiatório do fracasso da saúde pública no país. Há de se investir, há de se ter gestão e acabar com a corrupção. No fim de semana, o ministro insistiu no controle da presença e defendeu reajustes para os médicos. Nós estamos implantando a biometria justamente para instrumentalizar o poder público para cobrar esta contraprestação. E para que a gente possa cobrar, estamos propondo pagar salários mais adequados. Aqui no Distrito Federal, o controle da presença dos médicos e dos profissionais de saúde por biometria já existe há 7 anos nos hospitais e nas UPAs, as unidades de pronto atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, desde que o sistema foi implementado, caiu a quantidade de faltas injustificadas. Por outro lado, aumentou o de afastamentos por licenças médicas. Para quem precisa de atendimento nas emergências, a situação continua difícil. Eu acho pouca vergonha, né? Que a gente paga imposto, paga nossos impostos tudo em dia para não ter médico, não ter um atendimento digno. Sobre a demissão de mais de 70 médicos do Hospital Getúlio Vargas, no Rio, o secretário de Saúde disse que os pacientes devem procurar outro hospital, o Pedro Ernesto. Só que o Pedro Ernesto está sem repasses, inclusive ameaça fechar. O Hospital Universitário da USP informou que a redução no atendimento à população tem como objetivo diminuir o risco aos pacientes já internados e que continua negociando com o governo federal para tentar solucionar o problema. A Secretaria de Saúde do DF disse que corta o salário dos médicos por faltas injustificadas e que também investiga a procedência dos atestados. Sobre atendimento, o governo diz que está priorizando o projeto de saúde da família para desafogar as emergências. É isso, Juliana, Chico. É claro que o problema de saúde no Brasil não são os médicos que fingem que trabalham, né? Claro que não é isso. Você viu na reportagem que o sistema de biometria já existe, por exemplo, no Distrito Federal há 7 anos, lá em Brasília. Porque mesmo com o sistema de biometria, que o ministro disse que quer implantar aí, tem muita coisa errada no Distrito Federal, né, Alexandre? Bom dia. É verdade. Bom dia a vocês. Olha, em dezenas de cirurgias eletivas, em 4 meses, uma única foi realizada. Porque um dia não tem roupa esterilizada, no outro não tem anestesista, no outro não tem material, no outro não tem ar-condicionado na sala de cirurgia. Isso é um exemplo do que tem acontecido nesses 7 anos de biometria.
médicos esperando para chegar a hora de ir embora, porque falta o básico para trabalharem. Fios apropriados de sutura não tem, sondas, tomógrafo que funcione, antibiótico específico, material de asepsia. Existem, sim, os espertos, né, que vão atender sua clientela particular, conseguem atestado fajuto e deixam os colegas a carregar o piano. Mas são minoria. Né? A maioria até adoece por falta de meios para socorrer as pessoas. E é do dia a dia tirar do bolso para comprar o essencial. Semana passada, por exemplo, no Hospital Geral de Taguatinga, como nos outros hospitais de Brasília, não havia água quente para lavar os pacientes. E o inverno de Brasília tem sido o mais frio dos últimos 40 anos. Aí, médicos e equipe compraram, então, aquecedores de água, que não funcionaram, porque a rede elétrica do hospital é antiquada e não resistiu. O usual é transferir a incapacidade de administrar a saúde pública para os médicos, porque são as caras que aparecem, são os que veem o sofrimento dos pacientes, que precisam decidir quem atender primeiro, quem operar primeiro, escolhas de Sofia. Eles e a equipe de enfermagem são os que ouvem os gritos, são os que recebem até as agressões dos desesperados com o mau atendimento. Então, com o diagnóstico pela metade, o ministro da Saúde receitou pela metade, porque o principal não é salário, que evitaria a evasão. Ele poderia oferecer, em troca do ponto biométrico, meios para trabalhar. Juliana, Chico. Obrigada, Alexandre. Eu mesmo conheço uma médica em Brasília, Chico, que leva material cirúrgico, paga do próprio bolso para poder trabalhar. E o ministro, que é engenheiro, né, diz que os médicos fingem que trabalham, como a gente que finge que cuida de política de saúde para cuidar da saúde de política, que é outra coisa. Quer ver um outro exemplo, Foi o Chico? ministro Padilha, quando ele assumiu, que disse que ele veio para resolver a questão política da base do governo, não exatamente as questões de saúde.